mundo está a ficar cada vez mais perigoso e o Todo-Poderoso que prometia a paz em todo o lado, o mais que tem conseguido é dar um novo impulso aos mais fortes. Na guerra entre Israel e o Irão, especula-se com o envolvimento direto dos Estados Unidos e o senador democrata Tim Kaine está a tentar fazer com que o Congresso diminua os poderes de guerra de Donald Trump. O mal está no meio de nós e anda disfarçado das profissões que se fardam para o combater. Lobo com pele de cordeiro. O movimento neonazi, que recebeu a visita da Unidade Antiterrorismo da Polícia Judiciária, não só estava fortemente armado, como teve entre os seus detidos um chefe da polícia em efetividade de funções na Municipal de Lisboa. Tudo isto tem servido também para deixar para segundo plano o programa de governo, viabilizado à direita e à esquerda, mesmo sendo um programa que parece bastante mais à direita que o anterior. De tanto que há para falar sobre ele, é por aí que começamos a conversa de hoje no Bloco Central, onde a opinião que conta é de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação da conversa, a sonoplastia é do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Cisa Vieira, viva Pedro Marcos Lopes. Marcos Lopes, começo por ti. Globalmente, com que ideia ficaste logo no momento em que o programa de governo foi apresentado? É pelo menos um programa bastante abrangente, que tem excelentes intenções para quem o faz, bem entendido, e que tem uma característica que é um bocadinho a característica dos tempos. Eu bem sei que o que tem corrido é que isto é um programa mais à direita e que isto é bastante encostado à direita. É verdade em algumas coisas, não é verdade noutras. Porque se nós olharmos, e aqui, deixa-me fazer um parênteses, aqui fica também muita da minha, agora essa pessoal, das minhas convicções atuais, quer dizer, que já não são tão atuais. Eu sinto-me há muito tempo perdido na definição de esquerda e de direita. Porque repara, aquilo que eu identifico bastante com esquerda neste programa era uma coisa antigamente considerada quase de direita. E vice-versa. Por exemplo, na América também aconteceu isso entre republicanos e democratas. Exatamente. Hoje os republicanos parecem democratas. Nós vemos, por exemplo, esta questão de havia o velho jargão em Portugal que a direita poupava para a esquerda gastar, que nunca foi verdade, mas foi visto assim. E o que nós vemos em termos económicos neste programa é que sim, há um corte de impostos, é bem verdade, ou pelo menos há essa proposta, mas depois há um distribuir de dinheiro pelas profissões, nas pensões, nos aumentos de salários, num aumento de investimento público, que era uma coisa considerada até, enfim, de esquerda, digamos assim. É por isso que eu estou perdido. Peço sempre para que quem nos ouve tenha essa baliza. E depois, a questão reformista. A questão reformista, aí sim, também se identificava como da direita, que também era mentira, que também não é verdade. Houve governos reformistas em Portugal de esquerda e houve governos reformistas de direita. Seja lá o que a reforma for agora para estes termos. E depois há coisas que são, aí sim, que agora identificamos marcadamente de direita. Eu não percebo quer dizer, percebo, mas incomoda-me esta obsessão, digamos assim, com fazer alguns discursos sobre a imigração e sobre a nacionalidade que não fazem sentido. Depois continuam a falar de portas escancaradas. Continua-se a falar de portas escancaradas, fazem-se propostas absurdas em termos do que é na questão da nacionalidade, mistura-se imigração com nacionalidade, quer dizer, e algo até bastante perigoso, fala-se de algo que devia ser bastante, lá está, é o estar perdido. A questão da família é importante, supostamente, para quem é de direito. O reagrupamento familiar é vital.
É algo muito importante para as comunidades, é o que permite, por exemplo, as comunidades se integrarem melhor. Estamos a falar, claro, estamos a falar de meia dúzia de pessoas mesmo. Estamos a falar das ordens dos 10, de 15, talvez 20 mil pessoas que estão em causa, e faz-se um cavalo de batalha. Aliás, a mim impressionou-me a insistência que foi feita no discurso do seu primeiro-ministro nestes temas. Quer dizer, acho que não faz sentido. E alegra-me que tenham caído algumas coisas no que diz respeito à história da corrupção e desse tipo de temas. Por exemplo, e não vi, espero que não me tenha passado, se calhar o Pedro Cisa Vieira viu melhor, não vi aquela coisa absurda do enriquecimento ilícito em nenhum lado, o que já é uma grande vantagem quando se fala destes temas. Portanto, mas estes programas são como são, não é? Vamos abri-los, vamos ver quais são os detalhes, porque há várias coisas que dependem muito, muito, muito da execução e daquilo que vão ser os acordos, e com isto termino, e daquilo que vão ser os acordos no Parlamento em relação à aprovação da legislação. Cisa Vieira, qual foi a tua primeira impressão quando viste este programa a ser apresentado? Foi normal, porque primeiro não dramatizo o programa de governo. O programa de governo apresenta linhas de orientação política para o governo nos termos da Constituição, apresenta essas linhas de orientação e as medidas que o governo se vai propor ou vai executar nas condições que puder fazer. E a única coisa que a Assembleia da República, já agora só ter presente, a Assembleia da República não aprova o programa de governo. Não. Pode rejeitar o programa de governo, mas não tem que aprovar para o governo entrar em funcionamento. E as medidas que constam do programa de governo, como medidas a propor a outros órgãos ou a executar, não vinculam ninguém, a não ser os próprios membros do governo. Diz a Constituição que os membros do governo estão vinculados ao programa de governo, mas não impõe que os partidos, só porque não o viabilizaram, tenham que viabilizar. Portanto, aquilo são medidas que o governo há de executar ou há de propor à Assembleia da República e tem que se ver em que condições. Mas o programa de governo, no limite, a consequência que tem o não cumprimento do programa de governo é poder fundamentar a apresentação de uma moção de censura pela própria Assembleia da República. Já agora, não cabe ao Presidente da República fiscalizar a execução do programa de governo. Portanto, o programa de governo tem que ser entendido neste contexto. É isto que eu venho, é isto que eu tento fazer, logo verei se tem condições ou não para executar. Pronto. Sim, é a primeira coisa. Pode haver coisas que obrigam o governo a fazer completamente diferentes. E pode o governo dizer assim, eu quero fazer isto, eu quero fazer... Não, mas não é isso só. Eu quero fazer isto. Levo isto ao Parlamento. O Parlamento não aprova, olha, não consegui. Claro. Quer dizer, essas coisas, o que está no programa de governo tem este sentido e só este. É o governo dizer ao que vai e é um momento em que o Parlamento pode dizer, pode escolher, fazer cair o governo antes dele entrar em funções, dizendo, eu esse programa de governo rejeito. E isso implica a admissão do governo. Não tem outro significado. Mas há outra coisa também que me levou a não me sentir perfeitamente indignado. É que, basicamente, praticamente tudo o que está no programa de governo estava no programa eleitoral da AD. Mesmo coisas que agora muita gente está a alegar que são novas e surpreendentes, já lá estavam. Eu vou voltar a este ponto. E, na verdade, vem muito na continuidade daquilo que o governo anterior já vinha dizendo, da linha de orientação política em todas as áreas, na imigração, na política fiscal, na política de saúde, etc. Mesmo nas questões do trabalho. Na lei da greve, no programa eleitoral. Eu já vou lá às coisas que estão e que não estão. Mas, portanto, isto que eu estou a dizer não me surpreendeu, bem na continuidade daquilo que vinha, é praticamente o decalque do programa eleitoral da AD, que tinha 277 páginas, e dali não resulta muito mais do que saber, pronto, o governo há de querer meter isto a certa altura, logo vamos ver que se tem condições políticas para o executar ou não. Pronto, é isto que eu queria dizer nesta primeira intervenção. Pedro Marcos Lopes, sobre esta questão do programa de governo ter coisas que não estavam no programa eleitoral ou, em alguns casos, que possam nem sequer ter tido o mínimo de debate, isso irá alguma legitimidade para o governo avançar por esses caminhos? Rigorosamente nenhuma. Eu dou de barato que não tivessem sido especificadas, o Pedro Cisa Vieira já disse que ia falar da questão da greve, que não tivessem sido especificadas. Vamos lá ver. Muitas das vezes, na análise, agora estou a ser um bocadinho egocêntrico, não é egocêntrico olhar para aquilo que nós fazemos, mas muitas das vezes
naquilo que fazemos análise ou no comentário, confundimos aquilo que não achamos bem com o que é a análise àquilo que está a acontecer. Isso acontece, é normal, é legítimo, desde que seja bem separado, não há nada seja contra isso. Quer dizer, nós todos sabemos que para já, há uma evidente semelhança entre o programa de governo e o programa eleitoral. Isso não há dúvida. E depois eu invoco aqui uma pessoa que já invoquei muitas vezes, o irlandês, o Edmund Burke. Nós não elegemos mandatários, elegemos representantes. Ou seja, nós não podemos achar que quando elegemos os deputados, e é isso que nós elegemos quando votamos para a Assembleia da República, eles não têm uma lista de coisas e nós aprovamos aquela lista. Não é assim que a democracia funciona. Não é assim que a democracia liberal funciona. Não é assim, melhor, que a democracia representativa funciona. Nós votamos num conjunto de pessoas porque lhes identificamos algo parecido com aquilo que nós... Assim, deixa-me colocar uma questão que tem a ver com o texto. Aliás, estava... O Cisa Vieira a lembrar isso, não é o Presidente da República que fiscaliza o programa do governo. Claro que não. Mas, não sendo o Presidente da República, a própria Assembleia da República não deve estar ela própria linkada àquilo que cada partido propôs na campanha eleitoral. Claro, mas repara, se calhar eu vou esclarecer ainda melhor. Nós votamos, quer dizer, quando se o nível de rejeição, de divisão entre aquilo que se falou e aquilo que se depois propõe for completamente ao contrário 180 graus. E 180 graus é uma coisa, mas eu insisto nesta ideia barquiana, que são dos representantes. Por exemplo, nós tivemos, há uns anos valentes, um primeiro-ministro que ganhou as eleições, que 3 dias antes das eleições dizia que não ia cortar salários e pensões. E passado 3 dias, ou passado 15 dias, cortou esses salários e pensões. Ninguém na Assembleia da República achou que aquilo era suficientemente importante para fazer cair esse governo. Mesmo se tentasse, não caía. A maioria... Quer dizer, claro, no fundo é isso. E depois, quer dizer, eu tenho que dizer, com isto termino, não há nada que eventualmente não estivesse nas propostas eleitorais que me repugne ou que acho que seja completamente diferente. Que não fosse expectável. Quer dizer, nós votamos, eu insisto nesta ideia, 3ª vez, nós estamos aí representantes, nós não há mandatos, isto é uma coisa diferente. Nós temos uma pessoa com que nós nos identificamos em termos ideológicos e é nisso que nós votamos. Pedro Cisa Vieira, tendo em conta que o programa de governo também, como ao ano passado, tem propostas das próprias oposições, e havendo este Parlamento refletindo uma opção do eleitorado claramente à direita, de tal modo que até daria para fazer uma revisão constitucional à direita, que para já Montenegro pelo menos meteu na gaveta, é natural que isso implique, pelo lado do governo, também uma viragem mais à direita em relação ao que fez no primeiro ano, no ano em que esteve a governar. Não estou de acordo com isso. E explico porquê. Volto a dizer, este programa de governo é muito semelhante ao programa eleitoral da AD. Há 2 coisas, das que têm de ser mencionadas, há 2 coisas que estão no programa de governo e não estavam no programa eleitoral. Uma tem a ver com a greve e com as condições de exercício da greve, e a outra tem a ver com uma revisão da lei de base da saúde. Estas 2 coisas não estavam no programa eleitoral da AD. As outras estavam todas. Regulamentar, rever o regime do reagrupamento familiar, rever a lei da nacionalidade, intervir na legislação do trabalho numa série de matérias que estava tudo lá. Quer dizer que o PS, Carlos César e o próprio candidato à liderança estão equivocados quando fazem uma crítica muito assertiva ao programa de governo por esse lado? Não. Uma coisa é dizer que este programa de governo reflete uma vontade do governo agora trabalhar mais à direita porque os resultados das eleições o viabilizam. Eu digo, isto já era assim antes de haver eleições. A AD já tinha dito que era isto que queria fazer. Coisa diferente é o presidente do PS dizer, nós para estas coisas que estão aqui identificadas, nós somos contra e vamos ser a oposição.
E eu, aliás, vou... Sim, mas também disseram que muitas das coisas que estão hoje no programa do governo não estiveram no programa eleitoral. Eu vou dizer outra coisa, que é assim. A mim o que me faz confusão é que parece que as pessoas só agora olharam para o programa eleitoral da AD. Só agora, ao ver o programa de governo, é que veem que está lá que eles propõem rever o regime do reagrupamento familiar. Só agora é que reparam que eles querem mexer na legislação do trabalho, no tema das férias, da flexibilização dos horários, de mexer no banco de horas. Só agora é que viram isso. Quiseram fazer uma campanha eleitoral a discutir temas como imigração e discutir temas como a SPI não viva, e agora, de repente, descobrem que as medidas propostas são uma coisa muito chocante. E os comentadores? Agora porque é que não leram o programa eleitoral? Porque é que aceitaram que se fizesse uma campanha eleitoral onde se passou por cima de todos os temas que são programáticos, e a campanha foi o Chega, as condições de governabilidade, a imigração, as guerras culturais, etc, etc, em vez de se falar de programas. Agora choram? Já estava assim. Não podemos dizer que se tenha escondido nada. E sobre a lei da greve? Isto também não tem nada a ver com maiorias constitucionais. Porque mexer na lei da greve não precisa de maioria, não precisa de maioria de 2 terços. Não precisa. Portanto, o que eu estou a dizer é, este governo apresentou-se ao eleitorado com um determinado programa eleitoral. Não ganhou com maioria. Tem medidas propostas. Essas medidas, as que pode aprovar por si, aprova por si. Aquelas que tiver que levar ao Parlamento, o Parlamento ou aprova, ou rejeita, ou então o governo tem que negociar de um lado ou do outro. E finalmente digo o seguinte: quem pense que dizer, pelo facto do programa de governo ter estas medidas, isto significa que a oposição tem que o rejeitar porque este é um programa de direita, também não me faz sentido. É a versão simétrica e tão disparatada daquele discurso do Montenegro a dizer, vocês que não rejeitaram o programa agora estão obrigados a viabilizar todas as propostas. Não é verdade. Portanto, aquilo que me parece é que aliás, também me parece este programa até é favorável ao Partido Socialista. Em que sentido? No sentido em que permite claramente dizer nós somos oposição nisto, e fazer uma oposição à volta de temas que são temas programáticos e que não são temas de guerras culturais. Porque se o Partido Socialista esgota a sua oposição a dizer nós estamos contra porque é a direita, coisas proclamatórias, em vez de estar a dizer nós somos contra isto porque isto vai agravar as desigualdades, porque isto vai degradar a qualidade da prestação dos cuidados de saúde, porque a nossa proposta nesta matéria é esta ou outra, o Partido Socialista estará perdido. Mas o Partido Socialista está igual. Desculpa. Não, eu percebo perfeitamente. Percebo perfeitamente o argumento do Pedro, mas não é o Partido Socialista que está perdido neste jogo. O Partido Socialista está igual ao PSD neste jogo. Eu concordo não inteiramente. Eu acho que o PSD sabe exatamente o que está a fazer. Não. De acordo. Mas o PSD, quando estava na oposição, também tinha este tipo de proclamações. Eu não ponho isto neste sentido. O que eu ponho tenho, obviamente, que quem quer fazer oposição tem de só pôr a políticas. Aliás, outro dia eu e o Pedro falávamos nisso antes de entrar num programa, que é a questão das pessoas que dizem que adoram política, que são viciadas em política, que é uma coisa que eu acho que já contaminou os próprios políticos, ou se calhar a origem vem de lá. O que nós temos de discutir, ou que os partidos têm de discutir, são as políticas concretas. É evidente que este programa do PSD tem uma enorme vantagem. Não é uma enorme vantagem para o PS, é uma enorme vantagem para a clareza. Para a democracia. É absolutamente claro. As intenções são claras. E nesse aspecto é uma vantagem. É uma vantagem, eu aí concordo com o Pedro, é uma vantagem com o PS, porque tem as políticas e pode as combater de uma maneira clara. E dizer, bom, nós não somos contra esta proposta de lei da greve, porque esta proposta de lei da greve restringe os direitos dos trabalhadores de uma maneira importante e substancial, porque as greves são feitas exatamente para isso, para prejudicar, não é prejudicar, para perturbar. Como pode fazer em relação à questão da saúde, que o Pedro também falou, e a muitas outras questões. Há a questão fiscal, há a questão do investimento, tudo bem. O problema que nós temos hoje em dia é que é muito difícil fazer esse tipo de combate político. Porque as pessoas não estão disponíveis para ouvir este tipo
debate político. Eu sei que estou a passar um atestado. Eu assumo isso perfeitamente. Atestado a quem? Às pessoas. Ao jornalismo? Aos cidadãos. Sim, eu acho que hoje em dia a política se faz muito de proclamações. Muita reação a coisas superficiais e a pouca discussão das políticas públicas. Mas os cidadãos estão viciados nisto. Deixa-me só acabar. Desculpa. Os cidadãos estão viciados nisto. Nós todos, que estamos no espaço público, eu admito todas as nossas culpas em relação àquilo que nos excita, àquele comentário, àquele tipo de postura política. Somos todos culpados nesse aspecto, mas os cidadãos, talvez por culpa nossa, talvez por culpa dos políticos, viciaram-se nisto. É muito difícil, Paulo e Pedro, quer dizer, nós sabemos, é muito difícil, da maneira como hoje o debate é feito, por exemplo, a nível de redes sociais, nós temos uma discussão séria em relação aos valores que estão em causa quando se fala da alteração da lei da greve ou da nacionalidade. Quando estamos na comunicação social, quando estamos num podcast, quando estamos na televisão, não quando digo estamos que não, é verdade. Num jornal, não temos que rede socializar aquilo que estamos a fazer. É verdade, tens toda a razão. Tens toda a razão, mas eu acho que os cidadãos também, estão viciados nisso. Estão viciados nessa rede de socialização da maneira de discutir. E nós não estamos a dar contribuição, aí sim, aí já nos ponho, não estamos a dar a contribuição porque se calhar sentimos que as pessoas não vão estar atentas. Repara, eu tenho o X. Eu acho, por exemplo, que esta questão, como expliquei no princípio, do reagrupamento familiar, é de uma gravidade sem nome. É muito grave pensar... Não consegues discutir reagrupamento social. Nem nos meus espaços de opinião, tirando este, porque eu não tenho sequer tempo para o fazer. Como na questão da greve. Tu como é que explicas, em 2 minutos... Aqui conseguimos que a greve, que o que está em... O que o governo quer fazer ou tem intenção de fazer... Tu não sabes o que é que o governo quer fazer. Isso é verdade. Não quer mesmo. Não sabes o que é que quer fazer. É uma proclamação. Já estamos a dizer o que o governo vai fazer sem saber o que o governo vai fazer. É isso mesmo. Ou seja... Muitas vezes a única coisa que nós sabemos é que Luís Montenegro, durante a campanha eleitoral, a propósito das greves da CP, disse: isto tem que ser discutido e tem que ser revisto, porque isto não pode ser assim. E já agora não tem de acabar. Tem de acabar a lei da greve. A greve, claro, não é? Aliás, as greves feitas assim. A própria Constituição diz que a lei regula os termos dos serviços mínimos. E eu só vou, quer dizer, eu percebo... Deixa-me só fazer um parênteses para dizer às que isto seja discutido. Que nessa greve não houve serviços mínimos, que o Tribunal Arbitral decidiu que perante aquelas condições não devia haver serviços. O que significa que a atual lei da greve... mudar a lei para haver, atual lei da greve, na maneira como se refere aos serviços mínimos, dá uma margem de amplitude tal à apreciação pelos tribunais arbitrais que um tribunal arbitral decidiu que não tinha que haver serviços mínimos e outro, a propósito de uma greve convocada para 15 dias depois, disse que tinha que haver serviços mínimos. Isto, de facto, dá a ideia que a lei como está não resolve coisas. Mas eu vou-te só dar mais 2 exemplos. Um era a greve cirúrgica, aquela greve dos enfermeiros em que os enfermeiros paralisavam todo um hospital fazendo apenas estas coisas. Ou aquelas greves que o STOP promovia, em que os trabalhadores auxiliares paravam um dia, fechava a escola toda, os outros não tinham perda de rendimento. Portanto, até se chegou a angariar dinheiro junto dos professores para pagar a esses trabalhadores. Vale a pena ou não discutir isso? Eu não sei o que é que o governo vai propor. Eu sei que as medidas em matéria de férias, de horário de trabalho, etc., que o governo propôs no seu programa eleitoral e sabemos o sentido disso. Quanto à lei da greve, não sabemos. Dizem que querem discutir isso. Portanto, eu acho que esta maneira de discutir política, que é um ecossistema, isto agora, repara, estes temas estão a ser discutidos à volta de coisas que aparecem no ar, lançadas de alguma maneira. O governo quer mexer na lei da greve, isso é um atentado aos direitos dos trabalhadores, isso é uma coisa inadmissível, isso é a direita, a querer não sei quem. E a gente já não discute a questão. E, portanto, eu acho que, por mim, o que eu gosto é de discutir o impacto que as decisões que o sistema político toma têm na vida e na economia e de que maneira é que isso nos... Fazer proclamações, eu estou certo e os outros estão errados, isso não adianta nada. Não adianta nada. E sobre esta coisa do programa do governo, eu acho que há muito disso. Porque, na verdade, as pessoas não foram ler o programa eleitoral da AD. Não tem... E agora, nós não queríamos isto. Não queriam. Sim, mas o programa eleitoral também não especificava em que sentido é que iam as mudanças, não é?
Especificava. Sobre a legislação de trabalho. Olha, coisas como... Saúde e greve não estava lá, obviamente. Não estava. Mas sobre eles agora fazem... Sobre o reagrupamento estava o que dizem agora familiar. No programa de governo, então, que querem mexer no reagrupamento familiar, certo, limitando está lá, eu posso ler, está lá limitar o acesso da entrada e o reagrupamento familiar. Isso é mais que uma proclamação. É o que eu estou a dizer. Sim. Aqui é uma medida que eles querem mexer nisto. E querem, no sentido da restrição, já disseram, já tinham dito. Pedro, mas na lei não há. Porque aqui dizem, agora que estão a propor, estão a dizer que o reagrupamento familiar é feito com quem já cá estiver no país, não é? Portanto, não pressupõe que seja possível ir buscar... Não, o reagrupamento familiar... Citar o que me lembro de ter lido. O que está no programa eleitoral, e eu agora peço desculpa de perder um bocadinho de tempo, porque eu acho que estas coisas... Mas enquanto ele está à procura, há algo que eu quero dizer. Sem retirar uma vírgula àquilo que eu disse sobre a necessidade de discutir das políticas, nós também não podemos desvalorizar, isso também, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós não podemos desvalorizar quando alguém diz, bom, vou dar os exemplos de coisas que nós não podemos continuar a deixar a acontecer. Um plenário de trabalhadores durante 4 horas de madrugada. Ou parar o país e deixar as outras pessoas a não poderem trabalhar. Isto é mais do que uma proclamação. Isto é uma intenção de mudar num determinado sentido. Mas a questão é que ainda não sabemos qual é o sentido em que vai haver mudança. Paulo, mas faz ou não faz sentido... Somos inocentes, quer dizer, não somos propriamente... Mas deixa-me perguntar. Faz ou não faz sentido discutir? Nós estamos a falar de um plenário... Faz, claro. Então, se faz sentido que o Governo apresente essa proposta de discutir e diga que, naquele ponto específico, o que aconteceu é que os trabalhadores do metro fizeram um plenário na noite de Santo António... Certo, Paulo. Deixa-me só... Mas não é igual... Não é igual fazer uma proclamação e dizer vamos discutir do que partir de princípios que dão ideia de que se vai mudar. Deixa-me só dizer uma coisa. Daí. Página 140 do programa eleitoral da AD. Regular e ajustar a abertura dos canais de entrada já previstos na lei para cidadãos CLP e do reagrupamento familiar, tendo em conta a capacidade finita de integração do país e de resposta dos serviços públicos. Página 65. Desculpa, 60 e... Não, que eles queriam mexer no reagrupamento familiar, queriam. A questão é de saber se nos diziam como é que isso ia ser feito. Não, continuam sem dizer, só dizem que... Não, estou a dizer que... Só dizem que querem limitar. Eu li a declaração de um membro do governo dizendo que mas isto encaixa... só iria ser possível para quem já cá estivesse. Paulo, mas isto encaixa naquilo que eu disse, que é... Eu acho que se discutir a partir daí, a questão é essa. Mas é isso eu não que eu acho disse. Que seja possível ou impossível. Paulo, no fundo é o que eu disse, é um conjunto de princípios. Tu tens que esperar que não te surpreenda. No artigo 65 é exata, na página 65 do programa de governo é exatamente a mesma coisa. Rever, regular e reajustar a abertura dos canais e do reagrupamento familiar, tendo em conta a capacidade finita de integração do país e de resposta dos serviços públicos. Isso é uma declaração de intenções. A questão é, depois como é que se faz? E no programa também. Tens que esperar. Tens que esperar pelo decreto-lei. Eu não estou de acordo totalmente contigo. É preciso começar a discutir a partir de que há momentos. Sobre a intenção do governo mexer, ninguém pode pôr em mas desculpa, mas há uma diferença. Tu estavas a consultar. O Pedro Marcos Lopes tem razão, está a dar uma série de exemplos. Claro, se o governo diz aquilo sobre com base nos greve, pressupostos, nós podemos começar a discutir se aquele é o caminho ou não. Não é preciso esperar pela lei. Claro, está a dizer. Paulo, a questão é, Pedro, a questão são os pressupostos. Quer dizer, tu não podes fingir, não podemos, mas tu não podes fingir que se alguém diz, bom, isto está muito mal, isto não deve funcionar assim, vamos ter de mudar isto. Mas eu não estou a dizer o contrário. Certo. Eu estou a dizer é o seguinte. Não é a mesma coisa. O governo diz, eu quero limitar o regime de reagrupamento familiar. O regime de reagrupamento familiar tem a ver com o seguinte. Quem é residente no país, sendo um estrangeiro, tendo vindo para cá, pode, em certas condições, mandar vir a família, passar para que os familiares tenham também ou a família pode residência. Já estar cá e não estar legal e a partir de legalizar a partir do reagrupamento. Pode ser isso. Sim. O que eu estou a dizer é uma questão que nós temos que ver. Faz sentido ou não o reagrupamento familiar? Há muita gente que diz que hoje em dia se calhar já não faz sentido o reagrupamento familiar. Porquê? Porque
os países europeus, vou dar uma opinião que li no outro dia, os países europeus precisam de trabalhadores, precisam mesmo, precisam de trabalhadores para fazer tarefas que os europeus não querem fazer ou já não estão disponíveis ou têm formação excessiva. Precisamos de trabalhadores. E a escolha que temos que fazer é em que condições em que então eles venham. Devemos continuar a ter o princípio que tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, que era: venham os imigrantes e depois de estarem cá, tragam as famílias e essas famílias passam a fazer parte da nossa comunidade, ou pelo contrário, passamos a dizer: venham os imigrantes num regime temporário e depois volta. Fazer a coisa. Tem um problema. Isto é um modelo de discussão. Quer dizer, e eu acho que é importante discutir isso. Agora, quando o governo diz que quer acusar os imigrantes de não se quererem integrar, ou seja, se nós queremos que os imigrantes venham e se integrem, temos que lhes dar as condições de integração. Mas ninguém se integra vivendo aqui e trabalhando aqui e a família no Bangladesh. O tema todo tem a ver exatamente com o que é que a gente quer para estas coisas. Aquilo que nós sabemos todos é que dizer que nós não vamos ter imigrantes é uma mentira. Porque nós precisamos deles. Não há maneira, não existe. Nós não queremos que os nossos filhos, demoramos tanto a educar os nossos filhos, a metê-los a passar, todos agora terminam o secundário praticamente, metade frequentam o ensino superior. Nós não queremos que eles vão para as colheitas, não queremos que eles vão trabalhar nas obras. Pedro, mas Pedro, lá está, quer dizer, e volto a repetir, porque é a terceira vez que eu digo, mas vou dizê-lo outra vez. Não retiro uma palavra àquilo que eu disse acerca das políticas e nós temos que discutir as políticas concretas. Mas nós não podemos ignorar os sinais. O seu primeiro-ministro disse que nós tínhamos que apostar no inverso daquilo que tu estás a dizer. Mas nós temos que importar, entre aspas, gente qualificada. Quer dizer, foi o que ele disse. E que, ou seja, ao contrário... Mas o meu ponto não era esse. O meu ponto era o seguinte. Há muitos cientistas o meu ponto era o seguinte. Universidades americanas. Para o senhor primeiro-ministro, convém que as discussões que se têm sobre política sejam só estas. Sim. Sejam à volta de proclamações. Sim. Porque isso é que fez com que na campanha eleitoral nós não discutíssemos as propostas do governo em matéria de lei laboral. Sim. Isso é que fez com que nós na campanha eleitoral não discutíssemos as propostas do governo em matéria de apoios sociais. Mas isso tem prazo de validade. Não tem nada prazo de validade. Claro, chega só ao Parlamento. Durante a Troika houve muitas alterações na legislação laboral. Sem dúvida. No governo da Geringonça, o PCP e o Bloco de Esquerda tentaram, vezes sem conta, reverter muitas dessas medidas. Não conseguiram, pela razão. Peço desculpa. No governo do Partido Socialista houve imensas alterações à lei laboral, aliás, muito contestadas pelas associações empresariais, em muitas das coisas que em muitas das coisas foram mexidas, coisas como os direitos dos sindicatos, no regime do contrato de trabalho, coisas que foram extremamente contestadas por associações empresariais e já agora pelos partidos da AD, etc. Que agora vão voltar. Não vou voltar, mas, por exemplo, uma das coisas era o banco de horas individual, que agora o que está no Código de Trabalho é um banco de horas que só pode ser estabelecido mediante negociação coletiva ou de forma coletiva. A proposta que o Governo tem é de voltar ao banco de horas individual. Tem legitimidade para propor isso. Logo vamos ver se consegue fazer aprovar isso no Parlamento, até porque há coisas que pode fazer ele próprio por decreto-lei. Agora, o que estou a dizer é, não é verdade que o Governo anterior não tenha mexido nas leis do trabalho. Não é verdade que não tenha mexido nos apoios sociais. Não é verdade, pronto. O que tu disseste é que o PC quis rever várias matérias que não foi possível. E aliás, queixaram-se disso até o último dia em que deixou de haver de Geringonça. E foi um dos argumentos. É negociação. É verdade, aquilo não era eles não tinham maioria. Não estavam a governar, claro. Eu não estou a dizer o contrário. Portanto, o que estou a dizer é o Governo agora tem que propor estas coisas. E porque é que eu digo que é importante para o Partido Socialista? Porque fazer essas discussões a propósito destes temas, permite mostrar bem o que é a diferença em termos de governação entre ter um governo da AD e um governo do Partido Socialista. Porque se vamos só discutir política à volta de proclamações, isso só favorece o Chega por um lado e o governo que pode agitar um espantalho, faz reações e não se discute aquelas políticas que a longo prazo vão ter impacto na vida das pessoas. E, para fecharmos esta nossa conversa sobre o programa do governo, pergunto, Pedro Marcos Lopes,
esta questão da legislação laboral, a imigração, já falamos aqui. Na saúde, esperas alguma mudança estrutural? Vai-se mexer na lei de bases da saúde? Vou esperar. Aí sim, eu não consigo descortinar uma intenção como descortino na questão da imigração, na questão da greve. Aí, de facto, não consigo descortinar. Do SNS não consigo descortinar. Aí sim é preciso ver mesmo quais são as propostas. E eu, nesse aspecto, só consigo discernir política e menos políticas. Porque tem-se feito demasiada demagogia em relação a isto. Quer dizer, eu não tenho dúvidas que há problemas na gestão do Serviço Nacional de Saúde, nenhuma, obviamente, nesse e noutros, mas eu também sei, ou julgo saber, o tipo de pressões que nos últimos anos, numa década, o Sistema Nacional de Saúde está a viver fatores exógenos. Nós temos uma população, enfim, agora um bocadinho, os imigrantes ajudaram a baixar o nosso nível médio de idade, mas somos uma população muito antiga, logo a precisar de mais cuidados médicos. Os meios de diagnóstico são cada vez mais caros. Aliás, os medicamentos também são cada vez mais caros. Aliás, nós temos o caso das gêmeas, podia-nos ter servido para percebermos o que existe em termos, o Serviço Nacional de Saúde é obrigado. Exatamente. E são doenças raras. Há aqui um conjunto. São medicamentos sempre mais caros. Há aqui um conjunto, exatamente. Há aqui um conjunto de fatores exógenos terríveis que têm sido sistematicamente pouco esclarecidos e a saúde tem-se servido demasiado para se fazer politiquice e para se pensar pouco na política. Quer dizer, tu repara que a crítica, eu termino com isto, as críticas que o PSD fazia ao Partido Socialista são exatamente as mesmas críticas que agora o Partido Socialista faz ao PSD. Deixa-me só fazer aqui um parêntese para fazer publicidade a uma conferência do Expresso com a Nova IMS e com a ABVI, que é sobre a sustentabilidade na saúde, que vai agora ter no dia 1 de julho nova conferência. É um índice anual, o índice de sustentabilidade, e aquilo que posso adiantar agora, porque já conheço o estudo, é que há de facto um problema de sustentabilidade do SNS e de produtividade, porque os gastos com a saúde têm crescido exponencialmente comparado com aquilo que se são os ganhos em saúde. É muito pouco. Sim, o custo marginal está a aumentar imenso e obviamente agora as coisas têm que focar-se muito mais na prevenção, na mudança de hábitos de vida, de hábitos alimentares, porque os ganhos em saúde a partir de agora vão passar muito por aí, e os custos diagnósticos precoces, etc. Portanto, essas coisas vão ser exemplos, agora sem brincar, nós somos 3 bons exemplos de pessoas que se aperceberam, até mais por mim e por ti, Baldeia, menos pelo Pedro, de tarde da necessidade da vida saudável, porque a nossa geração não era assim. Não. Nós fumávamos, hoje é melhor, fumamos até muito tarde, achávamos normal. Os jovens estão a beber. fumar todos outra vez, mas há muito mais exercício físico, há muito mais alimentação saudável, sem dúvida nenhuma. As novas gerações estão melhor preparadas. Eu vou daqui para o ginásio correr. Mas eu sobre esta coisa do programa de governo queria só dizer ainda o seguinte. Uma grande condicionante de todo este programa vão ser obviamente as condições económicas e financeiras internacionais. Porque este programa, já o programa eleitoral da AD se comprometia com uma redução muito significativa da receita fiscal. Porque estas promessas em matéria de IRS, estas promessas em matéria de redução da taxa do IRC e da derrama estadual já estavam no programa de governo. Só são possíveis se houver crescimento económico. Isso é uma redução muito significativa da receita. O crescimento da despesa, designadamente em matéria de defesa, isso também já tinha sido falado antes das eleições. O Ministro das Finanças, depois de falar com o líder da oposição, anunciou à Comissão Europeia que se preparava para gastar mais dinheiro e que queria acionar a cláusula segundo a qual a despesa adicional não contaria para o procedimento de déficits excessivos. E há todo este contexto macroeconómico, se a economia não cresce tanto, isso faz reduzir a receita, aumenta certas despesas. Portanto, também uma das grandes condicionantes da atuação do Governo na execução do seu programa vai ser todo este ambiente macroeconómico. Portanto, o que eu sugeriria
É que em vez de estarmos a dizer que este governo tem medidas de direita, portanto deve ser rejeitado e não podemos aprovar orçamentos e não podemos contar com isto ou com aquilo, ou de dizer a versão contrária, que é este governo não quer mexer nas coisas que verdadeiramente importam e acabar com a corrupção e portanto estamos a fazer folclore, vamos ver como é que evolui a legislatura, vamos ver o que é que o governo propõe, porque o governo continua sem ter maioria no Parlamento. E portanto vai ter e acho que bem, do ponto de vista do seu interesse próprio, vai gerir com o máximo de flexibilidade possível aquilo que são as possibilidades que o quadro parlamentar lhe oferece. Antes de irmos... Só espero que os partidos da oposição não mordam o uísque e não vão atrás da primeira coisa que lhes acenem. Vamos ver. Antes de irmos a Israel, Irão e esta alegação de que Trump pode estar a preparar-se para entrar também na guerra, temos assistido por cá a um crescente de violência de extrema-direita. Na quarta-feira assistimos a uma conferência de imprensa ao mais alto nível na Polícia Judiciária que revelava um espanto da direção da PJ que só nos pode deixar espantados a nós. Não é? Um grupo fortemente armado, com treino militar, estaria a preparar-se para levar a cabo uma ação violenta. Pedro Cisa Vieira, a violência de grupos de extrema-direita começa a ser o maior risco para a segurança do país? Não sei se é o maior risco, mas é um risco. E esta iniciativa da Polícia Judiciária, o desmontar desta rede, é muito importante a vários títulos. O primeiro é que, de facto, acho que sensibiliza a opinião pública e deve chamar muito a atenção das autoridades e, designadamente, das autoridades judiciais para a circunstância de que estes grupos são verdadeiras ameaças à nossa comunidade. Portanto, aquilo que poderíamos levar a desvalorizar são coisas, só folclore, são os tipos que fazem umas manifestações, de vez em quando fazem umas agressões a pessoas que são de minorias. Não. Isto é mesmo uma coisa violenta, é criminalidade séria que deve ser encarada com muita séria e com muita severidade por Ministério Público, pelos tribunais e pelas autoridades do nosso país. A segunda nota é para dizer isto. Muito bem a Polícia Judiciária. Porque, de facto, não desvalorizou os sinais. Nós falámos aqui várias vezes daquilo que é nas forças de segurança, membros das forças de segurança com participação nas redes sociais, em manifestações, de uma forma que atenta contra a lei e contra o Estado de Direito. Estas coisas são crimes, bem a Polícia Judiciária em ter levado a cabo esta investigação ao longo do tempo e trazer estas pessoas à justiça. No caso dos detidos só há só, obviamente, aqui entre comas, não é? É um chefe da polícia. Não sabes, entre os detidos, não sabes depois o que é que são membros. Aquilo que vimos... Não, há vários membros e a polícia admite que estejam lá militares e polícias. E, portanto, é bom que a hierarquia das forças de segurança também comece a levar mais a sério estas ameaças. E, finalmente, só chamar a atenção para o seguinte, é que nós, neste momento, em Portugal, no resto da Europa, nós estamos já a ser atacados de vários lados e isto é uma guerra híbrida. Os inimigos da Europa estão a usar diversas ferramentas, ataques às redes de infraestruturas como está a acontecer na Lituânia ou nos países de leste, infiltração de traficantes de droga, transporte de imigrantes ilegais, financiamentos de grupos paramilitares e de extrema-direita, espalhar desinformação pelas redes sociais, gerando a degradação das instituições do Estado, que podem responder às ameaças. Portanto, isto é guerra híbrida e eu não tenho nada que me leva, não tenho outros elementos a não ser dizer o seguinte: a guerra híbrida está a acontecer, nós estamos sistematicamente sob ataque em várias frentes e estas coisas, portanto, têm que ser também entendidas pela comunidade e pelas autoridades como fazendo parte de uma agressão, de uma ameaça à nossa segurança coletiva que tem que ser encarada da forma mais séria. Estes rapazes que foram agora detidos, todos os que andam virados a estes grupos, não são folclore. São mesmo parte de uma ameaça, muitas ameaças, e que muitas vezes são orquestradas e apoiadas por potências estrangeiras. Pedro Marcos Lopes, depois de ouvirmos Pedro Cisa Vieira, eu repito a pergunta que lhe fiz, são mesmo o maior risco para a segurança do país? Começam a ser? São um risco, evidente. E são um risco por razões diretas e razões indiretas. Primeiro, eu não posso esquecer de que
este tipo de organizações existem e estão em crescendo pela Europa toda. Já não digo o mundo, mas a Europa toda. Nós temos assistido a isto de uma maneira constante e em crescendo. Ainda a semana passada na Irlanda foi gravíssimo aquilo que aconteceu também de organizações ligadas a esse tipo de grupos. Em segundo lugar, há algo na nossa sociedade portuguesa, que me anda a deixar muito irritado. Muito irritado mesmo. Porque há sinais de pessoas que não estão bem a perceber o que é que está a acontecer. E não são pessoas quaisquer. São políticos importantes, são presidentes da Câmara, de cidades importantes, são ministros relevantes dentro dos governos. Porque há há paralelos que foram feitos com estes ataques da extrema-direita, que depois desembocaram nisto, feitos, por exemplo, por Carlos Moedas e António Leitão Amaro, e essas duas pessoas, já não falo de comentadores, porque isso pouco conta, mas é um ministro muito importante e o presidente da maior Câmara de Lisboa, são graves. Eu não tenho dúvidas que eles condenam amargamente e violentamente este tipo de situações. Mas quando se fazem paralelos do género, temos que criticar este tipo de coisas, mas se vierem da extrema-esquerda também, isto não me deixa só preocupado por estas pessoas não estarem a perceber o fenómeno. Preocupa-me também o desconhecimento da história. Deixa-me perder 2 minutos com isto. Lembramos-nos os três do que foram as FP25, o que foram as Brigadas Vermelhas, o que foi a Acção Direta, o que foram os Baader-Meinhof. Eram fenómenos terroristas ligados à esquerda. À extrema-esquerda. Eu já lá vou. Já não há disso. É isso que eu disse, é isso que eu vou dizer. Há muitos anos. Quer dizer, havia um clima que ajudava, nós tínhamos um poder, o totalitarismo russo, alguns o totalitarismo russo financiava, mas não era direto, porque isto era gente de extrema-esquerda, aliás até alguns, a maior parte de uma linha muito diferente do totalitarismo russo, mas havia um caldo cultural para isto. E nós também tivemos este problema cá em Portugal com as FP25, acabou muito tarde. Eu vivi isso familiarmente, porque chegou uma altura também tivemos em que exatamente, no pós 25 de Abril, e depois do verão quente. Eu sou testemunha vivida disso. À minha família também foi exigido um imposto revolucionário. Aliás, não é por isso que eu me sinto legitimado para dizer, mas ajuda-me a perceber e a tentar explicar, entre enormes aspas, para Carlos Moedas e Leitão Amaro, para que não ponham as coisas. Nós todos, como comunidade, derrotamos a extrema-esquerda. Demos cabo dessa ameaça. E agora, também como comunidade, e com estas pessoas, temos que dar cabo da extrema-direita e dos comportamentos extremados e violentos. Terceiro ponto, que me interessa dizer, e com este termino. É muito grave ter aparecido um chefe da polícia nesta organização que a Polícia Judiciária desmantelou. É confirmação de que há polícias... Porque sabemos disso, exatamente. Não é? Ora bem, era esse. Nós temos vivido nos últimos anos, eu sou testemunho, tenho falado disso muitas vezes, com redes sociais, páginas de Facebook, polícias que aparecem com as suas caras, com discursos extremistas, neonazis, violentos, racistas. E eu não me recordo, peço desculpa se aconteceu, de uma grande ação das direções, as direções das polícias da PSP com conhecimento disto e muitas vezes preferiram olhar para o lado. E isto continua a acontecer, continuam a existir e agora aparece isto. Portanto, é bom que a Polícia de Segurança Pública, no caso concreto a GNR, olhe bem para este problema, porque este problema está lá também dentro. E se é gravíssimo que isso aconteça com cidadãos comuns, é muito mais grave quando acontece nas polícias. Bom, eu só queria dizer muito rapidamente o seguinte. Esta investigação dura há 3 anos. Portanto, nós não sabemos se a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, se o Comando-Geral da GNR não participou, etc. E seguramente levar a retirada do Razi. Seguramente apoiaram a Polícia Judiciária nestas investigações. Portanto, nós não sabemos. É certo, como diz o Pedro Marcos Lopes, é mesmo para levar a sério, porque esta gente
desde logo diz que não respeita a hierarquia porque quer derrubar o Estado de Direito violando a lei. Mas a segunda coisa que também queria dizer é o seguinte: isto não há violência política de esquerda ou de direita. A violência política é sempre um crime. E tal como o governo de Mário Soares ou o governo de Helmut Schmidt combateram a violência política quando ela era de extrema esquerda e não qualificaram o combate, não disseram, isto aqui vamos combater este, mas também temos que condenar a violência de direita, que não havia na altura. Na verdade, o governo trabalhista e o governo de Margaret Thatcher combateram a violência política do IRA. Os sucessivos governos espanhóis combateram a violência política da ETA. E o tema não são as ideias que estas pessoas proclamam, é o facto de usarem violência ou se proporem usar a violência, adquirindo armas, etc, etc. Temos que condenar a violência política independentemente das causas que os que a praticam digam sufragar. E, portanto, por isso, só querer juntar a isto, não faz sentido rigorosamente nenhum. É errado, é negativo fazer essa comparação ou essa qualificação. No final de Pedro Marcos Lopes. É uma chatice. Diz. Estava a chamar a atenção para os ouvintes que estava a falar. Não vou alargar mais, porque chega. Às vezes parece que as pessoas não percebem, quando estão na luta política, que há determinadas ações que legitimam e que são perigosas. São muito perigosas. Porque esta história do relativismo, existe à extrema-direita e não existe à extrema-esquerda. Desculpa, eu vi comentadores no caso enfim, daquela agressão ao ator Adérito Lopes, eu vi comentadores a comparar aquilo a uns cartazes que havia no tempo da Troika. Eu vi isto ser comparado aos ativistas da tinta, dos ecologistas. Quer dizer, é preciso cuidado no espaço público. Bom, no final da semana passada, Israel lançou um grande ataque sobre o Irão, que retaliou. Estamos num jogo de parada e resposta, numa guerra que tem 1.500 a 2.000 quilómetros a separar os dois países e que parece estar a ser favorável aos israelitas. Trump, que num primeiro momento pareceu ultrapassado pela iniciativa de Netanyahu, parece agora a querer partilhar os louros com Israel. Nos Estados Unidos já se discute a possibilidade de reduzir os poderes de guerra de Trump para o impedir de entrar na guerra ao lado de Netanyahu. Marcos Lopes, esta guerra é uma guerra sem fim previsível, mesmo com o apoio dos Estados Unidos. Não se imagina possível uma invasão e uma ocupação do território. Onde é que viemos parar? Bom, primeiro ponto, o conflito não é novo. Esta ameaça de guerra entre Israel e o Irão e através dos proxies, mas mesmo interessa-me nesta altura perceber porque agora. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E eu tenho várias razões para perceber porque é que isto é agora. Em primeiro lugar, temos um ditador feroz que encontrou, que é Netanyahu, que encontrou um aliado em Trump que lhe dá carta branca para rigorosamente tudo. E quando eu digo ditador feroz, não estou a fazer comparações com o Irão. A ditadura iraniana é provavelmente muito pior, ou é muito pior. Não é provavelmente. É muito pior em muitos aspectos. A autocracia israelita com um governo de extrema-direita ainda tem uma democracia a funcionar. Não, democracia a funcionar, não é bem verdade. Mas pronto, não vou entrar nessa discussão. Em segundo lugar, portanto, o Irão está muito diminuído. Muito diminuído. Os proxies foram praticamente destruídos. O Hezbollah, o Hamas e os Houthis foram completamente dizimados. Na Síria também. Mudou de governo, portanto, há uma opinião pública iraniana que está revoltadíssima e há muito tempo com uma oposição feroz, clandestina, a ser oprimida, mas que é muito contrária àquele regime. Aliás, não é em vão que os israelitas conseguem matar quem querem. A pobreza é fácil. Não é só a pobreza. Parênteses. É horrível como nós, não sei se vocês já repararam, agora a facilidade com que com Netanyahu e os generais falam que mataram aquele e que podem matar aquele e hoje matamos aquele. O presidente Trump a dizer não vamos matar o líder do Irão por agora. Exatamente, o discurso, este tipo de discurso, eu não me lembro de ser tão
tão violento, dizer que mataram e todos contentes. Atenção, hoje só me lembro disso para o Osama Bin Laden. Exatamente, foi a única altura. Bom, esse ponto que está muito debilitada interiormente. E depois, há outro que me parece muito relevante. Cada vez mais me parece, a Rússia era um aliado do Irão. Ainda é, não tem força para ajudar. Não é só, eu acho que não é por aí. Eu tenho visto essa análise, ainda hoje vi isso no New York Times, eles estão tão concentrados na guerra da Ucrânia que não conseguem ajudar o Irão. Eu acho que não é isso. Até precisam da ajuda do Eu Irão. acho que não é isso. Eu acho que cada vez me parece mais claro que aquilo que nós falávamos no princípio, quando Trump começou a olhar para a Ucrânia e a falar com Putin como dividir amigo, o mundo pelos poderosos. parece-me cada vez mais evidente que há aqui tu ficas com... Isto é tão simples. Tu ficas com a Ucrânia e eu fico com o Irão. Isto vai ter problemas gravíssimos. Sim, agora, então a China fica porque não com existe, Taiwan. porque não existe. Exatamente. Nisto, não, mas estamos nisto. Agora, há um ponto. Eu acho que os Estados Unidos vão entrar, mal ou bem. Já entraram. No fundo, já entraram. Vendem armas. Não? E o objetivo... Mas isso a União Europeia também esteve ao lado do objetivo Israel. não é só vender armas. Não é só vender armas. Quando tu tens Trump a dizer que nós dominamos o céu do Irão, que nós estamos a fazer isto, que nós estamos a fazer aquilo. De satélites, exatamente. Quer dizer, estão a participar e provavelmente vão participar mais. Mas há uma questão, sempre a mesma questão, que é sempre o erro que as grandes potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, fazem. Eu não tenho dúvidas que o objetivo de Netanyahu e de Trump é derrubar o regime iraniano. Não tenho outra hipótese, não é uma derrota. Exatamente. Normalmente, estes derrubos de regime, sem rigorosamente saber o que é que vai acontecer a seguir, dá origem a uma vaga de terroristas, a um descontrole, uma anarquia absoluta no país onde se vai estar, e é sempre pior a emenda que o soneto. Cisa Vieira, sobre esta guerra que tem vários dias, vai fazer uma guerra semana. Antiga, agora está noutra fase. Mas agora está de uma forma clara, tem uma grande distância, mas há bombardeamentos de um lado para o outro. Sem a queda do regime de Teherão, haverá vitória de Israel ou ela será sempre uma vitória de Piro? É porque depois podem estar a empurrar o Irão para tenho três ideias, nuclear, não é? Tenho 3 ideias sobre este tema, porque acho que não vale a pena aqui estar a comentar com o Maia, não temos o tempo para fazer outras coisas. Mas as 3 ideias que tenho é esta. A primeira, nós não sabemos exatamente o que se passou, mas a sensação que eu tenho é que os Estados Unidos e o Donald Trump foram ultrapassados pelos acontecimentos. O Netanyahu queria atacar o Irão e, aparentemente, os Estados Unidos não queriam. Os Estados Unidos estavam a negociar um acordo com o Irão, os Estados Unidos estavam a tentar promover a paz entre a Arábia Saudita e o Irão, o Trump saiu à pressa da cimeira do G7, quando chegou aos Estados Unidos ou a caminho dos Estados Unidos ainda falava em desescalar, em tentar evitar as coisas. A sensação que eu tenho é que o Netanyahu queria isto, forçou a mão e o Donald Trump foi atrás porque achou que não podia dar a entender ao mundo que foi ultrapassado e que não tem mão. E por outro lado também correu bem a Israel, não é? No sentido correu bem a Israel, mas quer dizer, a sensação que eu tenho é que os Estados Unidos e o Donald Trump estão a ser arrastados para uma guerra que não queriam. A segunda nota que eu tenho a fazer é esta. Uma guerra destas, nós podemos saber como como começa, mas nunca sabemos como acaba. Todas aquelas promessas de que isto vai ser muito rápido, isto num instante fazemos, vamos nunca corre assim. É assim. Nunca. A invasão da Ucrânia ser uma coisa muito rápida. O Gaza vamos devastar aquilo em 3 dias. O Iraque, o George Bush declarou vitória ao fim de um mês, etc, etc. A única guerra que de facto acabou rapidamente foi a Guerra do Golfo, porque tinha um objetivo político muito bem definido, que era acabar com a invasão do Kuwait, e eles deliberadamente não quiseram, o grande presidente George Herbert Walker Bush deliberadamente fez uma coligação para dizer, este é o objetivo. E não quiseram fazer mudanças de regime. Questionou muito na altura porque é que não continuaram. Porque é que não continuaram, eles não quiseram, porque sabiam que
primeiro não tinham as condições de assegurar a governação seguinte, e não sabiam como é que iam fazer. Uma guerra destas nós não sabemos como vai durar, mas sabemos o que é que acontece então, na Síria, sabemos o que é que acontece. Não é só isto que o Pedro Marcos Lopes já falou, são os imigrantes e os refugiados que vão surgir inevitavelmente na Europa, os milhões de pessoas, aqueles milhões de pessoas que vão sair do país, já estão a sair do país e que vão chegar à Europa mais tarde ou mais cedo, são coisas como desestabilização permanente. Portanto, isto é muito perigoso e os Estados Unidos estão a ser levados para isto sem terem querido. E a terceira nota é mesmo esta, é que isto está longe de ser pacífico nos Estados Unidos, particularmente entre a base de apoiantes do Presidente Trump. O Presidente Trump foi eleito dizendo o seguinte: nós queremos acabar com as chamadas Forever Wars. Os Estados Unidos não têm nada que fazer no Médio Oriente. Eu nunca mais vou meter os Estados Unidos a combater guerras em sítios distantes, a gastarem dinheiro, etc, etc. E estas simples declarações do Presidente Trump sugerindo que os Estados Unidos poderiam intervir ao lado de Israel estão a levar uma enorme revolta junto de pessoas muito próximas do Presidente Trump, que mostra precisamente aquilo que eu já tenho falado muitas vezes, que é as enormes contradições que existem na base da coligação que elegeu Donald Trump. Os plutocratas que querem é que se reduzam os impostos para os mais ricos e os eleitores que dizem não podemos baixar os impostos para os mais ricos, temos é que proteger os trabalhadores americanos, entre aqueles que querem invadir ao lado de Israel e aqueles que dizem, como o Tucker Carlson, como dizia o J.D. Vance, como dizem muitos senadores americanos, isto não pode ser, isto é aquilo que nós votámos para que nunca mais acontecesse. Portanto, eu acho que neste programa só queria dar estas notas. A sensação que se tem é que o Israel quis empurrar os Estados Unidos para uma guerra que os Estados Unidos não queriam fazer, que esta guerra nós não sabemos como vai terminar, mas os antecedentes históricos são péssimos, até porque o Irão há 3.000 anos que está habituado a ser independente, e finalmente que isto mostra a fragilidade. Eu já não me lembro quem é que disse, mas acho que foi o Tucker Carlson, que é um grande apoiante do Presidente Trump, nós citarmos Tucker Carlson, que disse o seguinte: aquilo que se passar aqui vai definir a presidência do Donald Trump. E se ele decide intervir ao lado de Israel para se meter outra vez numa guerra no Meio Oriente, esta coligação vai se desfazer. Veremos nos próximos dias como continua esta guerra. É chegada a hora das sugestões culturais para esta semana. E já agora, desculpa lá, mostra como de facto nós podemos achar muita graça a ter um homem forte que fala grosso e manda muitos tweets. Ele não controla nada. Nada. É muito manipulável. Isso parece evidente. Manipulável, não sei se é o termo. É mais... Isto mostrou. É o Putin, é o Netanyahu. Há sempre alguém que lhe dá a volta e que faz as coisas à sua maneira. Há sempre alguém que diz não. Diz mais. É mais do que isso. Mas é chegada a hora das sugestões culturais para esta semana. O que ver, o que ler, o que ouvir. Cinema, teatro, exposições, livros, discos, concertos. Escolheu a música a semana passada. É ele hoje o primeiro a apresentar as suas propostas. Pedro Marcos Lopes. Olha, é mais uma vez na sequência da Feira do Livro. Vamos ter agora um fim de semana um bocado quente, portanto as pessoas podem ir e devem ir, se calhar mais ao fim da tarde. Ao fim da tarde é melhor. ou à noite. À noite, porque abre ao meio-dia novamente, mas é muito quente. E tem a ver com uma injustiça que eu ia fazer, que é que não é completamente injusto. Eu sou um grande apreciador, eu acho que neste momento de escritores contemporâneos não há nenhum vivo melhor que o Emmanuel Carrère, que é um francês, tem uma história muito engraçada. Há muitos fantásticos, mas enfim, cá para mim... O teu é esse? Não é o meu, há muitos, mas eu acho que não consigo dizer um que eu acho que seja superior vivo, que seja superior a Emmanuel Carrère. E como outros escritores, por exemplo, o Baldwin, que foram traduzidos há muito pouco tempo, e Baldwin já se devia ter, já morreu há muitos anos, já devia ter sido traduzido há muito tempo, mas o Carrère tem sido lento na tradução. E eu reparei que havia alguns que ainda não estão traduzidos. E um deles é o Classe de Niège. Felizmente eu vinha dizer também que o Outras Vidas ou o Romance Russo também não tinham sido traduzidos. E foi-me dito, quando entrei aqui, meia hora antes, que havia já a edição que já estava pronta. Portanto, a Alfaguara vai editá-los. Já não é mau.
E falta mesmo assim, falta o Bigode. Mas vai a tempo da Feira do Livro? E vai a tempo da Feira do Livro. Já os editou, portanto já fica na Feira do Livro. Ainda faltam alguns, que é o Bigode e o V13. E 97 mil palavras. E portanto isto no fundo é um apelo, não só que se leia o Emmanuel Carrère, mas que se traduzam aqueles que ainda faltam ser traduzidos. E há uma coisa que eu também quero dizer. Eu leio noutras línguas, mas nunca nos podemos esquecer que se não forem as traduções, as nossas editoras não sobrevivem e aí deixa de haver livros traduzidos e livros que não são traduzidos dos nossos autores, porque as editoras não sobrevivem. Assim. Tenho uma filha que só lê em inglês, cada vez que tenta ler em português mas lá está, e volta mas para o tu és pai e eu conheço-a porque eu lembro dela nascer, portanto sei que ela é novinha, ainda está sob a tua influência. Tem 15 anos. São muito importantes. Mas eu já comprei livros são em português, muito importantes as traduções, muito importantes. E portanto, leia-se no original, mas não se esqueçam de que é importante também que apareçam na nossa língua. Sim, e mesmo com escritores estrangeiros, Exatamente. É uma maneira de não deixar morrer a nossa língua. Além de que é difícil ler russos, por exemplo. Exatamente, é impossível. Não, é porque depois anda tudo a ler em inglês, autores russos e franceses, etc. Pedro Cisa Vieira, como não podendo passar música neste podcast, não deixamos de fazer sugestões. Esta semana, o que é que propões que as pessoas vão à procura para ouvir? Vão à procura das músicas do Brian Wilson, que não podemos deixar de evocar neste momento em que morreu há poucos dias. Eu a semana passada pensava que ia falar do grande Sly Stone, que também morreu com 82 anos uns dias antes e que era um enorme músico, mas o Brian Wilson eclipsa-o, obviamente, de forma talvez injusta, mas absolutamente clara. O Brian Wilson era um músico extraordinário, com imensos problemas de saúde mental, mas que praticamente terminou a sua carreira há quase 60 anos, porque depois a partir dali fez muito pouco de novo, mas naqueles 2 ou 3 anos em que os Beach Boys ultrapassam a primeira fase de pop mais animada e entram em coisas mais elaboradas, faz coisas absolutamente inovadoras, extraordinárias. Fez o grande álbum Pet Sounds, que mostra tudo aquilo que era a maneira como ele produzia, compunha, etc. Mas a música que eu sugiro que se ouça não é do álbum Pet Sounds, é de um single que foi editado no mesmo ano, 1966, que se chama Good Vibrations. Foi, segundo se diz, o single mais caro que alguma vez se gravou. O Brian Wilson gravou aquilo, ele praticamente trabalhou sozinho em estúdio com 30 músicos, os outros membros da banda contribuíram e as vozes são deles, obviamente. A letra é de um outro membro da banda, o Mike Love, mas a maneira como ele trabalhou ao longo de meses em 4 estúdios, gravando coisas segmentadas, depois fazendo uma espécie de sampling e de compondo e justapondo, dá uma coisa que hoje em dia toda a gente faz por meios digitais, mas que ele foi dos primeiros a fazer, foi um grande também inventor da ideia do estúdio como um instrumento, e nunca isso se viu como numa coisa tão complexa, tão variada, que alguns chamaram como uma sinfonia de bolso, como o Good Vibrations, que é o que eu sugiro que os nossos ouvintes ouçam. A fechar, é devido a um esclarecimento sobre factos que comentamos no episódio da semana passada, os insultos dirigidos ao Sheikh David Munir não tiveram como reação por parte de Gouveia Melo apenas a declaração que fez aos jornalistas quando questionado sobre o assunto no final da cerimónia, mas foi apenas sobre essas declarações que fizemos o nosso debate. Na notícia que serviu de suporte ao debate que fizemos aqui no Bloco Central, não foi referida a reação do Almirante no momento em que se fizeram ouvir os insultos e em que o candidato presidencial se insurgiu contra esses insultos. Este facto, que desconhecíamos na altura, é preciso dizer, não altera, no entanto, a natureza dos comentários feitos pelos comentadores residentes do Bloco Central. Pela minha parte, como moderador do programa, teria feito outras perguntas. Regressamos na próxima semana com a mesma liberdade para comentar o que a atualidade nos impõe. Fique bem, bom feriado, boa semana.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.